Hoje a gente vai fazer um pega-pega que chama pega-pega das emoções. Eu separei algumas crianças, coloquei colete e entreguei para eles algumas figurinhas. E aí, mostra para mim. Isso. Cada criança tem algumas figurinhas das emoções. O que elas vão fazer? Elas vão pegar uma criança, assim que for pega, elas entregam uma figurinha para a criança. E aí ela tem que imitar aquela figurinha 10 segundos. E aí depois ela está salva. E aí ela fica com a figurinha na mão. No final, a gente vai trocar os pegadores. Bora pro jogo?